Bem-vindos ao Ambiente Legal, nos estúdios da TV Êxito, em São Paulo. Arborização urbana. O que é arborização urbana? Geralmente, ela tem sido conquistada na cidade de São Paulo às custas de uma legislação muito rígida, muito séria, de compensações por danos ambientais, mas que também tem causado impasses, tem causado dificuldades, né? Para falarmos sobre esta questão, nós estamos trazendo um especialista que tem tratado desta questão da arborização urbana sistematicamente, trabalhando junto aos órgãos ambientais e na consultoria às empresas obrigadas ou que se habilitam a este serviço importante para a recomposição do meio ambiente da cidade de São Paulo. Diretor da empresa Brasil Diverso, temos aqui hoje a honra de termos o nosso amigo Otávio Cafundó, biólogo e pós-graduado em gestão ambiental. Seja muito bem-vindo, Otávio. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço poder estar participando aqui do seu espaço. Otávio, essa questão relacionada à arborização urbana é complicada, principalmente quando a gente fala sobre termos de ajustamento de conduta com a Secretaria de Meio Ambiente do município, né? Não há espaço, né? E está cada vez mais difícil de achar lugares para plantar, né? Como é que você tem tratado esse assunto? Nós temos enfrentado uma série de dificuldades para conseguir o espaço. A gente tem, na verdade, trabalhado junto aos órgãos ambientais para tentar fazer com que eles se organizem e nos auxiliem na busca de espaço para o plantio. Porque a legislação ela está cada vez mais restritiva e com relação às unidades arbóreas, você tem uma legislação que te obriga a fazer um cálculo de compensação para a elaboração desses termos, que multiplica o valor, a quantidade de árvores danificadas a um número de árvores de compensação que acaba inviabilizando os projetos porque a cidade não tem mais espaço. Ou seja, querem colocar a floresta amazônica dentro da cidade de São Paulo? Pois é, agora ainda com a legislação da acessibilidade, que você precisa manter um determinado espaço nos passeios públicos, uma legislação bem específica com relação às espécies de árvores que são adequadas para o uso urbano. Você não consegue obter no mercado as árvores dentro do padrão adequado para a arborização urbana. São árvores muito caras, difíceis de serem produzidas. Então isso tudo vai criando um cenário dentro do município de dificuldade, de muito conflito, porque você acaba tendo obras que, pelo fato de não conseguirem cumprir os seus termos de compromisso, acabam sendo, atrasando determinados procedimentos, tal como a emissão de um habite, por exemplo, pela simples falta de espaço ou de organização estrutural dentro do governo do município. Agora, isso é muito grave, porque, na verdade, o que acontece é que a própria administração pública tropeça nela mesma e quem sofre é o cidadão, o indivíduo que está necessitando efetivamente ter a sua demanda atendida, né? Como é que você tem observado a relação dos técnicos que lidam com isso no dia a dia dentro da administração pública, né, com relação a essas impossibilidades? É uma questão delicada, assim. Na maioria das vezes, esses processos eles demoram muito dentro do órgão ambiental para chegarem a ser analisados e terem um parecer razoável para uma definitiva solução dos casos, né? Em muitos casos também, a gente acaba recebendo, inclusive, demandas de outras empresas de consultoria que simplesmente estão abrindo mão de projetos porque eles acabaram se transformando um termo de compromisso ambiental que não conseguiu ser cumprido, acaba se transformando num termo de ajustamento de conduta e a consultoria que estava assessorando a empresa acaba por abrir mão para não ter que passar por todo o calvário que conseguir mediar esse trabalho todo dentro do órgão ambiental. Então, o órgão ambiental ele está repleto de processos ali dentro e se encontra travado. Inclusive, existe um movimento, uma discussão lá dentro de reformular as métricas de cálculo das compensações,
porque realmente as árvores elas são protegidas. Quem precisa, a árvore que está numa situação delicada, uma situação de risco, que precisa ser removida, ela demora muito para a pessoa que precisa disso, demora muito para obter essa autorização. Às vezes a árvore cai sozinha, né? Cai sozinha e acaba tendo que o Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil intervir no caso. Enquanto que as pessoas, as empresas ou pessoas que precisam remover árvores para fazer os seus projetos, implantar, e estão dispostas a fazer a compensação, não conseguem viabilizar isso tudo, porque não existe espaço e não existe uma ordem, um plano de arborização que oriente a criação de áreas verdes de maneira adequada em consonância com as legislações de passeio público, de acessibilidade, de fiação elétrica e demais. Mesma coisa, qual seria uma sugestão que você daria para resolver esse impasse? Porque isso é muito grave. O que está acontecendo hoje na questão da arborização urbana é que nós não estamos tendo uma arborização urbana mais por falta de critérios de arborização, né? O que você sugere? Olha, uma das propostas que, inclusive, eu já venho trabalhando há alguns anos é um projeto de mapeamento de áreas disponíveis. Algumas subprefeituras do município de São Paulo até chegam a ser organizadas ao ponto de eles conseguirem indicar áreas, mas fica meio difícil acontecer essa indicação de uma maneira global e integrada dentro da prefeitura, porque realmente são muitos projetos que acontecem dentro de São Paulo, muitos empreendimentos, são muitos termos de compromisso, e todo esse volume de árvores que precisam ser plantadas, se uma subprefeitura acaba indicando uma área, orientando um munícipe ou uma empresa a fazer um plantio em determinado local, ela abre precedente para indicar para todo mundo. E são muitos projetos, muitas árvores. Os grandes viveiros do entorno de São Paulo já estão... dificilmente eles conseguem... Não dá tempo de fazer as árvores atingirem o padrão da prefeitura, porque a demanda é muito grande. Então, os grandes viveiristas que a gente acaba trabalhando junto, eles estão buscando árvores em Minas Gerais, em Goiás. E eu já cheguei a pegar caso de acompanhar obras grandes aqui dentro do município, de saber de árvores que estavam sendo originadas, inclusive, de áreas de supressão vegetal. Não, o que é um absurdo. Que é um absurdo, mas isso é comum dentro de São Paulo. Você imagina uma árvore para atingir o padrão da prefeitura, que é o diâmetro na altura do peito de 3 centímetros, ou de 5 centímetros, são árvores que têm pelo menos 3, 4, 5 anos de idade. Não tem como vender uma árvore dessa Ou seja, precisa R$50. mudar esses critérios rapidamente, senão ele vai estar induzindo o desmatamento em outras áreas, é isso? Sim, pode ser que sim. Então, eu acho que um banco de áreas seria um sistema de rastreamento dessas árvores, do comércio de árvores. Existe isso, o Ministério da Agricultura já tem um sistema que se chama o Registro Nacional de Sementes e Mudas, só que ele não é integrado com o esquema da prefeitura. E a Prefeitura de São Paulo é a que tem a legislação mais ferrenha na questão da arborização urbana. Imaginem vocês que estão nos assistindo, se todos os municípios resolverem adotar o padrão caótico da Prefeitura de São Paulo no que tange a arborização urbana. Nós vamos ter um desmatamento em outras áreas, para dizer o mínimo. E o que é pior, não estamos efetivamente cumprindo com essa obrigação de arborização. Por outro lado, isto tudo significa também que há uma demanda de arborização maior hoje na cidade de São Paulo, né? Uhum. A cidade de São Paulo, em relação à cobertura vegetal, você acha que melhorou em virtude desse programa? Melhorou sim, com certeza, né? Um dos últimos dados que eu tive acesso foi da gestão passada, que no município de São Paulo foram plantadas 880 mil árvores em um ano. O que é um número interessante, você pensar que o espaçamento que uma árvore ocupa, por volta de 6 metros por 6, 36 metros quadrados, uma árvore urbana bem formada, isso significa uma área significativa, considerável dentro do município, né? Importante. Ou seja, mesmo com esse caos todo implantado, o fato é que o esforço que a gente tem observado da administração pública tem resultado, de alguma forma, em alguma melhoria, né? Sim, mas sim, é necessário melhorar mais para atender efetivamente isso, né?
Como é que você hoje observa também o andamento disso dentro da Secretaria? Você disse que é muito lento, né? O processo é muito complexo? O processo não é muito complexo. O que demanda trabalho e esforço realmente é a questão da obtenção de áreas para plantio. Se você vai conduzir o processo do TAC, ele é relativamente simples de ser Que é o termo encaminhado. de ajustamento de conduta do infrator para poder fazer a compensação. Exatamente. Então, demanda um conhecimento técnico, uma equipe especializada de ir até o local de onde ocorreu o dano ou de onde vai ocorrer o empreendimento, no caso dos termos de compromisso ambiental, quando o empreendedor propõe a supressão de árvores sobre para o empreendimento. a responsabilidade de repor isso, né, de alguma forma. Então, precisa de uma equipe técnica para ir até o local, identificar quais são as árvores, o grau de ameaça das espécies, existem espécies ameaçadas de extinção, se está em área de preservação permanente, enfim, você calcula aquilo tudo dentro de uma... Existe uma métrica para você fazer o cálculo da compensação ou da reparação do dano, e isso tudo você consolida num projeto técnico. O projeto técnico em si, ele é relativamente fácil de ser resolvido, porque a prefeitura, a legislação disponibiliza os termos de referência para você seguir. Agora, a obtenção das áreas para compensação ou para a realização dos plantios de reparação do dano, é a questão chave. Se você vai fazer um empreendimento, fazer a supressão de 50 árvores, você tem que sempre manter a densidade arbórea mínima original do terreno. Então, se você tem 50 árvores num terreno, só que você quer construir um edifício nesse terreno, você vai ter que suprimir 20 árvores, no mínimo as outras 20 árvores, as 20 árvores que você suprimiu, você vai ter que realocar, replantar dentro do terreno, o que já aperta a área útil. E o restante das árvores, no resultado da sua fórmula de cálculo, você vai ter que plantar em áreas públicas ou em terreno próprio, o que também já é muito complicado. Quanto custa um metro quadrado aqui em São Paulo? Nossa, ou seja, as árvores vão ficando apertadinhas. Vão ficando apertadinhas. A prefeitura lançou, a Secretaria do Verde lançou a portaria 85 de 2011, que é uma portaria interessante. Ela permite a conversão do porte da árvore e da espécie da árvore em espécies de maior valor ou unidades de maior porte. Então, se você, depois do lançamento dessa portaria, deu uma aliviada no negócio, porque você poderia plantar 100 árvores de espécies pioneiras, de baixa qualidade, e trocar, por exemplo, um menor número de indivíduos de espécies mais nobres e de maior porte. Então, os empreendedores começaram a gostar muito disso, porque eles acabavam se comprometendo a plantar árvores em áreas públicas, correndo risco de roubos, correndo risco de vandalismo, enquanto que os viveristas que tinham essas árvores de grande porte, de árvores nobres, de qualidade, para entregar, eles conseguiam fazer essa conversão. Olha, em vez de você plantar 100 árvores na rua, vamos plantar 6, 7, 10 madeiras nobres de porte enorme dentro do seu terreno, você já entrega o seu empreendimento arborizado e eu te dou a garantia. Você vai pagar caro, mas eu te dou a garantia. E outra, a árvore vai ficar embaixo próximo dos seus cuidados. Não é muito difícil uma árvore dessa sofrer um dano ou um abuso. E isso facilitou bastante, mas mesmo assim não resolveu o problema. Ou seja, nós temos aí pela frente um desafio grande para a normalização desse processo de arborização. Mas o fato é que nós temos observado um ganho, né? Falta agora aperfeiçoar o sistema. Muito obrigado, Otávio Cafundó, pelos seus esclarecimentos num assunto complexo como esse, né? Um assunto cheio de galhos, né? É verdade. E foi muito bom ter você aqui hoje nos explicando a respeito disso. Aprendemos muito nessa entrevista. Okay. Obrigado, Otávio. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado.